desenvolvendo, a gente chega lá. A gente é de fé, né? Amém? Glória a Deus. A pastora falou do encontro de mulheres. Realmente, a gente vai ter aqui prêmios. Claro que o objetivo principal não é esse, né? É apenas um estímulo para que você possa trazer mais pessoas, né? Estímulo, né? Um incentivo. Claro que você já traria, mas a gente coloca mais alguns incentivos e estímulos para que você traga ainda mais pessoas, né? Como o pastor Kleber falou, vai ter câmeras de 7 megapixels, câmeras digitais, né? Já vem com pilha, inclusive, para você já sair tirando foto. Tem vários MP4, não é MP3, é MP4, tá? Aquele que tem imagem, caixas e caixas de bombons, tem produtos Natura, bijuteria, vai ter bíblias, vai ter tanta coisa que mulher gosta e ama. Não é verdade? O homem, impressionante, né? Ele vai pro banho, toma banho, se enxuga, põe a roupa, está pronto, né? Gente, até pouco tempo eu tinha 3 mulheres em casa. Olha, eu vou falar, para usar o banheiro era jogo duro. Né? É impressionante, mas glória a Deus por isso, né? Que elas gostam, têm autoestima de se maquiar, de se arrumar bem, né? Antes assim, né? Amém por isso. Então, quem é que vai estar aqui dia 31? O pastor Kleber já perguntou, né? Eu estarei também. Me disseram que os homens não vão participar da premiação. Mas que coisa, né? Aí chega no Dia dos Pais, as mulheres podem. É a misericórdia de Deus. Né? Certo. Eis-nos aqui, né? A pastora falou que os homens vêm para trabalhar. Homens, digam amém. Amém. Estaremos aqui para trabalhar. Afinal de contas, é um mandamento de Deus, lá em Gênesis, né? Vai lá, rapaz. Comer o pão da terra para poder trazer o sustento para casa, certo? E os homens ainda têm que trazer refrigerante, tá? Além de não ganhar, ainda traz. Amém. Amém. Isso aí. Isso é sinal de que a gente pode ser bênção na vida das pessoas, certo? Se a gente não pudesse, não seríamos, não é verdade? Amém por isso. Glória a Deus. Eu vou começar hoje a mensagem pelo fim. Porque é impressionante. A página 5. Tem 5 páginas a mensagem hoje. Eu vou começar pela página 5. Porque, como é gostoso, né? Eu sempre falo aqui, quando eu posso e lembro, de como é o mesmo Espírito falando quando você começa com abertura, com louvor, adoração, com os dízimos, com os recados, né? Tudo se encaixando, né? O Geraldo cantando uma música que tem tudo a ver, aí o pastor Kleber falando da peleja, aí vem, né, o louvor falando de desce, né? Quebra o orgulho, e tudo tem a ver com a palavra de agora, né? Então, aí ela vem e fecha no seu coração, na sua mente, para você produzir algo dentro de você para transformar situações, né? Já dizia um grande pensador e um dos homens mais sábios, né? Que não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a palavra de Deus ela tem que internalizar, entrar aí nos seus ouvidos de ovelha, né? Passar pelo teu coração, pela tua mente e causar alguma coisa que seja de Deus para gerar essa transformação. Tá certo? Então, o único que tem esse poder é Jesus Cristo. É o único, né? Homens podem vir na mídia e fazer propagandas, te dar alguma coisa de marketing, né? A neurolinguística é aquela coisa do falar, eu sou, eu vendo, eu posso e tal, e você sai pulando, né? Como se fosse aquelas coisas de marketing para vender pirâmides, né? E você, mas aquilo lá passa, amados. A única coisa que fica é o que Deus coloca no teu coração, tá certo? Então é para isso que a palavra, né? Nos alimenta, nos faz entender o que Jesus quer de nós, tá? E a última página da minha pregação dizia assim, né? Olha só, vê se não é o que já foi dito aqui. Muitos são os que guerreiam contra ti. Podem ser situações e pessoas, mas eles não sabem que a peleja é do Senhor e não sua. Tá vendo? Então essa página aqui já não precisa ser mais lida. E era a quinta, né? Era a última da pregação, tá? Então vamos lá. Hoje, domingo, 18 de maio de 2014, Jesus e Zaqueu. Jesus e nós.
que ela já vai causando, né? Vamos orar? Senhor Deus, grato te somos por estarmos na tua casa, pelo Senhor nos ter preservado a vida, os nossos pensamentos, os nossos objetivos, propósitos, sonhos, que possamos em Ti, Senhor, sempre renovar a nossa mente e causar essa transformação que foi dita há pouco, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos dá os dons, nos dá a salvação, nos dá tudo aquilo que necessitamos, Pai. Que não busquemos aquilo que o Senhor dá gratuitamente, por graça, nos homens, nas instituições, no governo, nas autoridades. Não, em nada disso. Busquemos apenas em Ti, Jesus. É por isso que estamos na Tua casa, não apenas para Te adorar, Senhor, mas para Te reverenciar como autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Jesus. Os que assim creem, digam amém e amém. Dê ao Senhor uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Eu vou ler aqui uma passagem que é conhecida da igreja, que fala exatamente de Zaqueu, tá? Que está em Lucas 19, 1 e seguintes, até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiam a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, está aqui uma passagem, né, que nós conhecemos, sobre Zaqueu, sobre Jesus, né, Jesus falando com Zaqueu, uma multidão ao redor. Mas eu gostaria de que a gente pudesse entender um pouco aqui o ambiente, o momento histórico, a passagem, o que era um publicano, para a gente começar a entender depois, espiritualmente, como tem que ser entendido toda a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser entendida nunca como um livro literário de ficção, um livro teórico, um livro técnico, não. A Bíblia, a palavra do Senhor, é um livro para ser lido, ouvido, executado, exercido espiritualmente, tá? Por isso é falado por parábolas, por metáforas, por poesias, né? Há muita poesia, a palavra poética de Deus, não de homens, para que a gente consiga entender pelo Espírito o que Jesus está tentando falar. Mas é importante a gente também saber o momento, né? Aquele momento, o que sucedia? O que era um publicano? Um publicano era um coletor de impostos para os romanos. Então, os publicanos trabalhavam para o Império Romano. E eram judeus. Na sua maioria eram judeus. Tá? Ou, às vezes, era um empregado de um contratador. Ou seja, os dois poderiam ser publicanos. Só que um era maioral, né, como diz aqui a palavra, certamente. Ali, Zaqueu, ele devia ser um contratador, mas também era publicano. Só que a Bíblia diz que ele era maioral e rico. Então se supõe que ele era um contratador de outros publicanos também. Tá? E foi instituído isso 212 anos antes de Cristo. Então, 212 anos antes de Cristo, no Império Romano, já existiam os publicanos que faziam isso de coletar os impostos na comunidade. Tá? Então, desde o princípio, desde que haviam publicanos, eles eram associados a abuso. Por quê? Porque eles coletavam impostos e nem todos eram honestos. Eles usurpavam isso das pessoas na hora que iam coletar esses impostos. Então, eles eram também odiados. A fama, a reputação deles não era muito boa. Parece um pouquinho parecido com hoje, né? Mas vamos voltar para o momento histórico. Tá certo? Então Jesus já havia determinado como deveria ser a ação dos publicanos.
certa vez chegaram até Jesus e perguntaram isso. Nós vamos começar a entender a parte ruim dos publicanos e a parte boa desses publicanos, para a gente não misturar as estações. Porque há publicanos que são filhos de Deus. Por que a história está aqui contando sobre Zaqueu? Zaqueu, nós sabemos que era um filho de Deus. Nós lemos no versículo 10, filho de Abraão, Jesus diz. Aliás, Jesus é o único que pode olhar para a pessoa e dizer, esse aqui é da linhagem, esse é filho de Abraão. Tá? Então vamos lá. Lucas 3, 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, Jesus, não cobreis mais do que o estipulado. As autoridades romanas estipulavam o valor que era para ser recolhidos pelos publicanos. E Jesus disse, façam a sua parte, porque nós devemos estar debaixo, sob a autoridade de homens nessa terra. Aqui no Brasil, nós estamos debaixo de que autoridade? Do governo do Estado, do governo da cidade, do governo do Estado, do governo federal, Tem delegado aqui no bairro, tem autoridades que regem a nossa vida cotidiana. Lá na época do Império Romano não foi diferente. Aliás, a nossa sociedade brasileira ela é muito copiada em cima do Império Romano. Senados, deputados, senadores, a parte da Assembleia, tudo isso daí foi copiado no Império Romano, amados. Tá? Então, era uma classe considerada imunda, também pelos próprios irmãos judeus, porque viviam constantemente com os gentios, dada a profissão que tinham. Então, os próprios irmãos judeus consideravam os publicanos uma parte que devia ser posta de lado. Por quê? Porque conviviam com os gentios. E judeus naquela época lá falavam, você conversa com gentil, convive com gentil, dá a mão para gentil, recolhe imposto de gentil. Você é imundo. Imagina. Ele era odiado pelo povo que era cobrado, era odiado pelos próprios irmãos judeus. Essa classe publicana era posta um pouquinho de lado, Então, oprimidos, Por isso, muitas vezes, a expressão na Bíblia, você vai encontrar, por vezes, a expressão assim, publicanos e pecadores. Lembram de passagens que a gente lê, que às vezes está assim? Publicanos e pecadores. Coloca publicanos sempre ali do lado de pecadores. É como se fosse um sinônimo de pecado. Tá? Vamos acompanhar isso que eu acabei de falar em Lucas 5,30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha lá. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Colocou aqui, publicano e pecador na mesma linha, Lucas 7,34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas como eu disse há pouco, não é sempre que publicano é comparado com pecadores. Olha só o que diz a palavra também em Lucas 15:1. Porque eles também acompanhavam Jesus nas suas pregações e ensinos, tá? Diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, tá vendo? Marcos 2,15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha aqui, publicanos e pecadores seguindo Jesus. Mateus 9,10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com quem? Com Jesus e seus discípulos. Esses 3 versículos que eu acabei de ler aqui agora, nos faz lembrar desses 2 aqui de Mateus 21, 31 e 32. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Lembra daqueles dois filhos? Que um pai disse, vai e faz, e não fez, e o outro falou, resmungou, falou assim, eu não vou fazer não. No fim se arrependeu, foi e fez. Jesus compara com os publicanos e prostitutas. Olha só que coisa linda. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, esses entram no reino de Deus. 32. Porque João veio a vós outros, veio a vocês no caminho da justiça, e não acreditastes nele.
Ao passo que publicanos e meretrizes, prostitutas, creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. É a figura do primeiro filho, amados. Jesus vem nessa noite aqui e fala assim, olha, você está ouvindo pregações aqui desde quando? A palavra do Senhor desde quando? Para causar a transformação que nós oramos no início do culto, da mensagem. Né? Jesus quer uma transformação, quer que você desça. Né? Como ele falou com Zaqueu, desce, Zaqueu, depressa. E o Bião aqui cantou, desce. No louvor, né? Na adoração que a Raíssa cantou. Então Jesus vê o coração, amados. Lucas 18:13. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Quando o ruído só é técnico, não tem problema, mas não pode haver ruído espiritual. Tá? E se ele está incomodando você, a gente tem que dar um jeito, senão vai no gogó sem microfone. Porque não pode haver um ruído espiritual. Tá? Não estou falando técnico, técnico acontece. Tá certo? Então, veja só, o publicano aqui, lembram-se daquela passagem? Que o outro está orando do lado do publicano e ele fala, eu dou dízimo de tudo, faço isso, jejum. E o publicano, oh Senhor, eu sou um reles, porque o homem faz tudo e não faz nada. Né? O publicano ele já é marginalizado, ele já faz coisas que o povo não gosta, é odiado, a sua fama já roda há mais de 200 anos. Não é verdade? Nós vimos aqui o momento histórico. É impressionante. Muitas vezes você leva com você algo na sua vida. E eu como pastor, já vi isso algumas vezes. Você é rotulado por coisas que você jamais fez. Jamais fez. Você é chamado às vezes de mentiroso, de orgulhoso. Vamos usar aqui uma expressão acadêmica, com perdão da palavra. Metido, salto alto, né? E você nunca foi assim. Às vezes por temperamento, às vezes por ser um pouco mais tímido, introvertido, né? E você começa a levar alguns rótulos durante a sua vida que não são teus. Não são. Deus conhece o teu coração. Amados, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Você falando ou não falando, as pessoas vão continuar falando, tá? Vamos entender isso. Você fazendo ou não fazendo, as pessoas têm boca e falam. Então segue a paz com todos. Segue o caminho de Jesus, que já foi falado aqui essa noite também. Deus está vendo, a honra virá dele. A batalha, nós falamos aqui, né? A peleja não é tua, é de Deus. Você imagina Zaqueu, a situação de Zaqueu. A fama dele corria para um lado para o outro, os irmãos judeus não queriam saber de publicano porque era considerado um povo imundo pela sua profissão. O povo de Roma ali, os judeus de Roma que tinham que dar os impostos, idem, não gostavam também. Porque boa parte corrompia mesmo, tirava mais do que era devido. Daí a sua fama, daí o ódio da população toda, certo? A população não achava ruim de ter que pagar imposto, mas não um imposto abusivo em função de algo pessoal da pessoa que extraía o dinheiro deles. Né? Isso sempre existiu. Aliás, a Bíblia Sagrada fala de dinheiro mais do que céu e terra e inferno juntos. Já foi estudado isso. Se dinheiro não tivesse importância, não estaria
em toda a Bíblia Sagrada. Eclesiastes fala demais em dinheiro. E outros livros também, muito. Então, dinheiro tem importância. Eclesiastes diz assim que o dinheiro atende a tudo. Então, a gente precisa entender. Mas a raiz de todos os males está no apego, ao amor ao dinheiro. Em Tiago, né? Se me falha a memória. Então, vamos separar as coisas. Né? Dinheiro, uma base monetária, moedas, ouro, tudo isso foi criação de Deus. Para estabelecer uma ordem nessa terra. Agora nós, como cristãos que somos, tememos ao Senhor, temos que dar essa importância devida a Ele, sem nos sujeitarmos a Ele. Dinheiro não pode ser uma mão na minha vida. Não pode ser um Deus, não pode ser nada de adoração na minha vida. Não pode, porque tudo vem do Senhor, amém? E Zaqueu sabia disso, assim como a igreja de Cristo sabe disso. Então vamos voltar para o início da mensagem. Todos devemos ter pressa quando se trata de novo nascimento. E eu digo novo nascimento para quando a gente vai falar de Jesus Cristo, estou vendo todos aqui, todos que eu conheço aqui, já receberam, confessaram e aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Mas eu quero falar de um novo nascimento que não é esse da salvação. É o de mudança de postura. De realmente sermos cristãos batutas. Né? O que eu estou querendo dizer com cristão batuta, usando até esse terminho mais aconchegante? De ser cristão com posição, com postura, com integridade, de dizer, não, eu não faço isso porque eu sou de Deus. E quem vai te honrar é o Senhor. Ele permite até por um certo tempo. Eu me recordo que quando o Senhor me converteu, eu fumava. E eu não abandonei o cigarro de uma hora para outra. Como não, pastor? Jesus te converteu. Eu vou comparar como uma pessoa que fala há 40 anos palavrão. Aquilo está tão enraizado nela que de vez em quando escapa qualquer coisa. Não é verdade? Então, a Bíblia é muito clara. Ela diz que nós devemos buscar a santificação. Né? O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Lá em João 1 ou 2 João diz que quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então nós precisamos confessar essa verdade de Jesus. Ele não me toca, mas ele usa estratagemas. Ele usa armadilhas, ele usa ciladas aonde? Aqui, ó. Na carne. Porque o Espírito vivifica, o Espírito está ali presente. É o Senhor Jesus em nós, mas nós temos que viver segundo o que Jesus diz. Nós precisamos entender isso. Veja no versículo 1, voltando lá em Lucas 19, 1. Presta bastante atenção que agora a gente está no âmago da palavra, no cume, na parte, né, que eu peço para que Deus realmente comece a te incomodar santamente. Entrando em Jericó, entrando na luz divina, atravessava Jesus a igreja. Com perdão do Espírito Santo, eu vou mudar aqui um pouquinho. Então Jesus está entrando, Jesus está passando. Jesus passava em Jericó, Jesus passava numa cidade, passava em outra, né? No versículo 4. Correu, eis que um homem chamado, no 4, isso. Então correndo adiante subiu sicômoro. Sicômoro é uma árvore, tá? Não muito alta, que dá para se apoiar. A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então, correndo adiante. Correu. Olha, no primeiro versículo, Jesus atravessando a cidade. Jesus está atravessando a cidade. Ele passava de uma cidade para outra. Ele não ficava muitas vezes na cidade. Ele passava de uma cidade para outra. E ali, correndo adiante, subiu. Então, Zaqueu correu. Ele não ficou observando as suas limitações. Ele não observou que ele era pequeno. Ele não observou que não tinha como ver Jesus. Ele não ficou observando que ele era odiado pelos seus irmãos ou pelas outras pessoas. Falou, o quê? Eu vou ver Jesus, vão me atacar uma pedra na árvore, vão me derrubar. Ninguém gosta de mim. Hã? No 5, Jesus fala, desce depressa. Está vendo? Jesus atravessa, corre Zaqueu, Jesus diz, desce depressa. Tudo aqui está tendo movimento, está sendo rápido. 6, Zaqueu desceu o quê? A toda pressa.
Jesus ouviu, Zaqueu ouviu o que Jesus disse. Zaqueu não ficou conjecturando, ficou, será que esse depressa é ir rápido? Ou é para eu ver ele passando e depois eu pulo? Não! No 6 disse que ele desceu depressa, ele entendeu a fala de Jesus. Você está entendendo a fala de Jesus? Diga amém. Amém. Senhor, Jesus está passando aqui. E por vezes Jesus passa nas nossas vidas, não uma nem duas. Tem gente que fala assim, a gente tem uma oportunidade, passou, fazer o quê, né? Quando que vai passar a próxima? Passa constantemente. Aqui, por exemplo, passa toda quarta, sábado, no teu coração passa todo segundo. E é preciso a gente ouvir, ter essa sensibilidade para ouvir. Então, Deus está dizendo aqui nessa passagem de Zaqueu, tome uma atitude. Tome uma atitude. Quer seja para pregar, ou não permitir a ação do diabo em nossas vidas, ou seja, ouça e siga a voz do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor. Olha, nós já lemos isso também. Lucas 15:1. Volta lá no Lucas 15:1, por favor. Lucas 15:1. Para ouvir. Você está ouvindo Jesus? Agora Marcos 2,15. Vamos pegar Marcos 2,15. 2,15. Publicanos e pecadores. Muitos publicanos e pecadores. Segue. O próximo. Também o seguiam. Para de ouvir e seguir coisa que não presta. Tá? Para. Começa a colocar um louvor de adoração. Começa a colocar, sabe, coisas que agradam o teu ouvido, a tua alma, o teu espírito. Porque aí você vai começar a colocar coisas boas, coisas que não são tão boas vão começar a sair naturalmente. Vão dar espaço. Se eu posso dar um conselho, isso há muitos anos foi me dado, e eu tomei como um princípio de vida para mim. Fique do lado de pessoas que te colocam para cima e não para baixo. Né? Mas pastor, nós passamos por dificuldades. Tá bom. Então vamos começar a eleger aqui algumas pessoas que têm esse chamado de Deus, que eu sei que tem. Né? Tem muitos aqui. Não precisa ser pastor, hein? Pastor, oficial de igreja, evangelista, diácono, diaconisa. Não precisa. Basta que tenha uma fonte a jorrar água doce aqui, ó. Porque problemas, todos passamos. E o crente passa mais ainda. Tiago diz, né? Fique feliz por passar por várias provações. Que produz perseverança, esperança, produz tanta coisa boa, né? Mas comece a se cercar de pessoas que te botem para cima. Porque se você se cercar de pessoas que não te botem para cima, seja você bênção na vida dessa pessoa. Fala, irmão, que isso? Não, mas você sabe que a vida é assim mesmo. Eu sei, mas Deus diz isso. Joga Deus, o Espírito, joga tudo isso em cima da carne, da situação. Porque eu também tinha essa boca às vezes, amados. Aquela hiena hard, né? Céus, vida, hoje choveu, amanhã vai fazer sol. Ai, que frio, ai, que calor. Pô, meu amigo, você mora em São Paulo. Tem 5 estações no dia. 4 do que é da lei, da natureza, e uma que se cria durante o dia, de tanto que muda o tempo. Eu sofro demais com mudança de tempo. E nem por isso vou ficar, meu Deus. Não, vamos cair dançando se for preciso. Mas temos que ser bênção na vida do irmão que está caidinho, abatidinho. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser, eu sou forte. Morreu a minha mãe hoje, mas eu sou mais que vencedor. Nada! Eu vou para um canto chorar, minha mãe morreu, meu. Tenho carne, tenho osso, sentimentos, emoções. Não é verdade? Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Imagina se Zaqueu visse as suas limitações, ele jamais conheceria Jesus. Jamais. E depois no 10.
Mateus 9:10 também, que nós já... Pega lá. Desculpa fazer esse bainho aí com vocês, tá? Mas... Mateus 9:10. Então vá atrás das coisas de Deus, né? Cutuca o seu irmão aí e fala, irmão, vamos em frente. Porque quem vai para trás e do lado é caranguejo, né? Sapo meio tonto. Nós somos águia, vamos para frente. Mateus 9:10. Não? Tudo bem. Então vamos lá. Mateus 9:10. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, tome lugar com Jesus. Não é para você ficar tomando lugar com gente que está aí nas baladas, nas histórias da vida. Eu tenho gente da minha família que gosta de tomar uma redonda. Amados, não percam uma oportunidade de falar com o seu amadinho de casa. A gente não pode ter aversão às pessoas, porque são os Zaqueus que não tiveram conhecimento de Jesus ainda. Não é verdade? Concorda? Já imaginou? Se a gente pega e se fecha, daqui a pouco a maçonaria luz divina. Tô fora. Não é verdade? Não pode. Olha, amados, tudo bem, né? A gente não tem uma história aqui de anos para vocês nos conhecerem, né? Mas nós oramos muito. Depois que nós saímos de um ministério, nós procuramos muito. E pela misericórdia do Senhor, que nos trouxe até aqui, né? Nós colocávamos algumas coisas em nossos corações e nas nossas mentes. Eu, minha esposa, minha filha, né? Poxa, a gente cai num ministério sério, um ministério onde tem o Senhor como condutor da igreja, né? Um ministério que tenha, não aquela disciplina de homens, mas uma disciplina de Deus, né? Que tem horário para as coisas, que o culto não começa atrasado. Parece coisinha boba, né? Mas você sabe que você chegar no ministério, o culto está marcado para 6 horas e começar às 7 da noite? A gente fala, poxa vida, né? As coisas de Deus têm que ser feitas com zelo. Não podem ser feitas de uma forma relaxada. Você marcou às 5, é às 5. Mas começa às 5:30. Então, querido, marca para 5:30. Mas 5:30 também não chega todo mundo. Começa a chegar a 5:45, tá bom, então marca para as 5:45. Entendeu? Essas coisas são de Deus. Porque Jesus pode passar, você marca uma coisa às 5, ele vai passar às 5, começou às 5:30, Jesus passou, não tinha ninguém, a bênção foi, querido. Jesus quer atitude. Onde o Senhor fosse realmente o condutor do ministério, que aqui já deu para perceber isso muito claramente. Onde salvação não se perde uma vez alcançado. A gente vai errar, tropeçar, cair. Quantas vezes o homem cair, são tantas as vezes que Jesus vai te levantar, querido. Não pode o ministério usar o altar para acusar, condenar, recriminar, não. É para curar, é para trazer a palavra de amor de Deus, uma mensagem dos céus, para que seja bênção na sua vida. Desde que nós estamos aqui, eu nunca vi esse altar aqui com um dedo acusador, ou arbitrário, ou condenador, ou acusatório. Graças e glória a Deus por isso. Porque, irmãos, glória a Deus. Não é o que a gente observa, não é verdade? Não é o que a gente observa. É o que a gente observa aí fora? Não é. Então, valorize onde Deus te plantou, amém? E a gente não fala isso para vangloriar homem nenhum, não, porque nenhum deles precisam. Cerque-se de pessoas que vão te botar você para cima, num momento de fraqueza, de fragilidade, né? Porque a Bíblia diz que quando somos fracos, aí que vai repousar o poder de Cristo sobre as nossas vidas para mostrar o quanto nós somos fortes nele. O tudo posso de Filipenses 4,13, naquele que me fortalece, é porque é o Senhor, não é você, não. Amém. Então, todas as histórias bíblicas são testemunho de vida para nós, os filhos de Deus. Todas as pessoas, se forem, morreram. Ou foram arrebatadas, no caso de Enoque e Elias, né? Todos, sem exceção, tiveram um começo de história, com começo, meio e fim. Quer seja pela morte ou quer seja pelo arrebatamento.
Amados, mas teve um que não. E ele está aqui hoje. Né? Ele está aqui olhando para você. Para você, para você, para você, para mim, né? Para todos nós. Por isso que eu dei esse título para a mensagem. Jesus e Zaqueu, Jesus e nós. Nós estamos ali, ó, juntamente com Zaqueu. Porque Zaqueu foi alcançado, né? E ele viveu, vive e viverá eternamente. É o nosso exemplo de vida que mudou a vida de Zaqueu e mudará, se já não mudou, mas transformará, como nós oramos no início. Eu gostaria de pedir para que o louvor viesse aqui, né? Eu pedi para que nós entoássemos aqui uma adoração. E nós vamos fazer uma oração. Como eu disse, né? É um novo nascimento, não para aceitar, receber ou confessar Jesus Cristo. Não é para isso. Mas para a gente dizer assim, Senhor, eu estou aqui como Zaqueu. Porque houve salvação na vida de Zaqueu, sim. Houve um novo nascimento na vida de Zaqueu, sim. Jesus disse, esse daqui é filho de Abraão. Hoje houve salvação na tua casa. Né? Houve. Mas continuaria a vida de Zaqueu. Continuaria a vida da sua casa. Como continuou a minha vida e continua a sua vida. E há situações que parece que a gente está correndo em círculos como o povo do deserto. Não por desobediência, hein? Por favor. Não estou exortando a igreja, não é por desobediência. Por vezes é por desconhecimento de como Deus opera. E Deus opera, e eu vou contar agora para a igreja como é que Deus opera. Uma das maneiras, né, infinitas de que Deus opera. Eu só vou falar uma, que é o que importa para a igreja hoje. Dentro da pregação que foi trazida. Atitude. Aleluia. Enquanto nós não tomarmos uma atitude em cima das situações que nos afligem, não importa qual seja, hein? Não importa. Não importa. Pode ser financeira, pode ser dentro da casa, com o filho, com o marido, com a esposa, pode ser de situação de dependência, pode ser uma internet pornográfica, pode ser o que for. Pode ser o que for. Intriga no serviço, contenda entre irmãos, não importa, não importa. Não importa. Importa que Deus está falando para você tomar uma atitude. Glória a Deus. Como fez Zaqueu. Ele subiu depressa para ver, Jesus viu, Jesus mandou ele descer depressa, ele ouviu, desceu depressa, tudo que Jesus mandou ele fazer, ele fez. E ele foi alcançado e recebeu salvação. Glória a Deus. Nós precisamos entender essa mensagem do Senhor, para tomarmos essa atitude e descermos depressa. Vocês cantaram esse louvor, né? Do descer. Desce, 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 desce. Eu tomei essa atitude, amados, há alguns anos. E estou para tomar novamente. Que é o da peleja, por isso que eu estava no final da mensagem. Josafá foi um rei que não criou exército. Naquela época, Josafá não era o objetivo de Josafá ter um exército guerreiro. E 3 exércitos do capetudo estavam se armando até os dentes para destruir o povo de Deus. Eu amo essa mensagem, porque ela nos encoraja de uma maneira. E aí Deus disse assim: desça no vale, Josafá, entoe cânticos. Josafá, se vocês lerem, Josafá em momento algum questionou o Senhor. Jesus mandou Josafá Zaqueu, né? Josafá estava dando uma de Zaqueu ali. Josafá ouviu a ordem do Senhor, falou assim: é para descer, Senhor? No vale? Eu desço, Senhor. Ah, como o Senhor vai fazer para derrotar os 3 exércitos? É contigo, porque a peleja é tua, não é minha. Aleluia. Eu fico imaginando os guerreiros de Josafá que não eram louvadores, adoradores, né? Mas cadê a espada boa? Cadê a lança? Cadê o arco? A gente tem, mas são 3 exércitos inimigos que estão acostumados a guerrear. Não, também eram obedientes e ouviram o Senhor. Glória a Deus. Que a igreja possa ter essa sensibilidade de ouvir Deus, abrindo o culto, né, de que a peleja não é
sua, peleja é do Senhor. E que a gente possa, como o Bião cantou, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glória. É Ele o nome que está sobre todo nome da terra. Aleluia. E é Ele quem luta essa tua batalha. Oh, glória. Entrega para Ele nesta noite. Eu, pastor João, pastor Fábio, pastor Kleber, pastor Áureo está aqui no louvor. Nós estaremos aqui em oração com você. Se você pudesse levantar, vir aqui receber essa oração, né? Ela vai ser já um início de atitude. Oh, glória. É um passo que pode a seus olhos ser pequeno, mas não é. Não é. Glória a Deus. Venha, venha, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, nós então cantaremos esse louvor que você conhece muito bem. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir. Vir, irmãos, pode O vir. mais Tem que alto sentir no coração, pode vir. que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meu Jesus, está aqui uma alma, Pai, se rendendo a Ti, meu Deus. Toma ela nos Teus braços, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado. Santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Deus. Excelente coração. Meu Deus, que Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, da Tua serva, que ela fez que nem Zaqueu, Senhor, subiu no mais alto, Senhor, para que o Senhor pudesse vê-la, e nós cremos, Senhor, que o Senhor, como é um Deus misericordioso, Senhor, pôde vê-la, Senhor. O que nós te pedimos, meu Pai, para que o Senhor possa entrar, Senhor, na vida dela, encher ela da Tua graça e da Tua unção, meu Pai. Pai querido, abençoe, Senhor, esta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, continuamos te pedindo, Senhor, porque Tu é o Deus da graça, o Senhor da misericórdia, meu Pai. Pai querido, que o Senhor, meu Pai, eu creio, Senhor, que pela Tua misericórdia o Senhor pôde sondar os nossos corações, meu Pai amado, que cada um de nós, Senhor, eu tenho a certeza, meu Pai amado, que pela palavra que nós ouvimos, nós sentimos, Senhor, esse desejo de subir no mais alto, Senhor, para que o Senhor pudesse nos ver, Senhor. E nós cremos, Senhor, que também Tu nos chamaste, como Tu chamaste Zaqueu, Senhor, dizendo que iria hospedar na Sua casa, Senhor. E nós pedimos nessa noite que o Senhor possa entrar nos nossos corações, Senhor, nos enchendo da Tua graça, Pai. Eu peço, Senhor, por cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa derramar Tua bênção, Senhor. Tu sabe das nossas necessidades, Senhor, tanto na cura física, como na cura interior, Senhor. Como o Senhor sabe das nossas necessidades também, meu Pai, dentro do nosso lar, Senhor, na nossa vida familiar, meu Pai. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor possa operar este milagre, Senhor. E eu creio, Senhor, que todos nós vamos sair daqui, Senhor, nessa certeza que o Senhor, meu Pai, falou conosco, que o Senhor convidou, Senhor, para entrar na nossa casa, meu Pai amado, como também por esse ato de fé, Senhor, que cada um de nós, Senhor, estamos com o coração aberto, Senhor, para que o Senhor possa operar grandemente, Pai. Nos abençoa, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa cada um, que nós possamos ir para os nossos lares, Senhor, na Sua santa paz. Abençoa a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus.